Jamais um processo atingirá sua finalidade de decidir de forma definitiva os conflitos de interesses dos envolvidos se não dispuser de mecanismos eficientes para a estabilização das demandas. Um desses mecanismos é a defesa da importância da coisa julgada. Em debate hoje no Academia, a dissertação de André Luiz Santa Cruz Ramos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Coisa julgada inconstitucional em matéria tributária. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife, Centro Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre. Veja também a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores está João Paulo Orsino Martinelli, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele fala sobre as dificuldades na carreira acadêmica. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do mineiro de Nova Pontes, Sebastião de Oliveira Castro Filho. Para debater a dissertação de André Luiz Santa Cruz Ramos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, convidamos Alexandre Lindoso, advogado e professor universitário, e Jorge Amauri Maia Nunes, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade de Brasília. Gostaria aqui de agradecer ao doutor Alexandre, bem como também ao doutor Jorge. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E, claro, passar já a palavra ao doutor André, para que faça, então, a apresentação do seu trabalho e, claro, agradecendo também pela presença. Obrigado, Rimac. Muito obrigado à TV Justiça pelo convite que me permite estar aqui hoje debatendo com os colegas, professor Jorge Amauri Maia Nunes, professor Alexandre Lindoso, o tema da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, em 2006, sob a orientação do professor doutor Edilson Pereira Nobre Júnior. O tema da minha dissertação de mestrado foi coisa julgada inconstitucional. Por que eu escolhi esse tema e como eu resolvi tratar desse tema? Primeiro, a gente precisa entender um pouco o contexto histórico, né, do período em que eu comecei a estudar esse tema. Basicamente, a ideia de discutir o tema da coisa julgada inconstitucional nasceu diante de uma tendência que estava se estabelecendo no direito processual civil brasileiro de relativização da coisa julgada. Foi uma tese que surgiu há alguns anos, há um pouco mais de 10 anos, e começou a acarretar uma série de polêmicas, uma série de debates instigantes entre a doutrina processualista, basicamente aqueles estudiosos do processo civil. Um marco importante desse debate, da intensificação desse debate sobre a relativização da coisa julgada, foi um livro coordenado pelo professor Carlos Valder Nascimento, que continha alguns textos de renomados juristas, né, que defendiam justamente essa tal tese da relativização da coisa julgada, ou da flexibilização da coisa julgada, ou da desconstituição da coisa julgada. A expressão relativização da coisa julgada, ela foi a que mais pegou, digamos assim, em virtude, sobretudo, de um dos textos que constavam desse livro, que era o texto do professor Cândido Rangel Dinamarco, um dos maiores processualistas brasileiros, cujo título era exatamente Relativizar a Coisa Julgada Material. Esse livro trazia textos, além de Cândido Rangel Dinamarco, de Humberto Teodoro Júnior, outro grande processualista brasileiro, do ministro, à época ministro do STJ, José Augusto Delgado, além do próprio Carlos Valder Nascimento. E o surgimento desse livro e a difusão dos textos que esse livro trazia acabou gerando uma polêmica e um debate muito grande
como eu disse, na doutrina processualista brasileira, em torno da tal relativização da coisa julgada. Outros livros surgiram, artigos jurídicos foram escritos por grandes processualistas também. Inicialmente, parecia que a tese encantava mais os processualistas do que hoje, como eu vou mostrar mais à frente, né? Basicamente, a tese do professor Cândido Rangel Dinamarco era de que a coisa julgada ela não poderia, mais ou menos também a tese do ministro Zé Augusto Delgado, era de que a coisa julgada ela não poderia se sobrepor a valores maiores, a valores, sobretudo, constitucionais maiores, né? O ministro Zé Delgado falava dos casos de desapropriação, em que, em nome do princípio da justa indenização, era possível rever coisa julgada. O professor Cândido Rangel Dinamarco falava muito no princípio da justiça das decisões, né? A gente não pode santificar uma coisa julgada quando ela traga uma injustiça. O professor Humberto Teodoro Júnior, por sua vez, focou mais nas ideias de um constitucionalista português chamado Paulo Otero, que advogava a ideia de que não apenas os atos legislativos devem se submeter a um controle de constitucionalidade, mas também os atos judiciais, né? E aí surgiu até também essa expressão coisa julgada inconstitucional. Seriam aquelas decisões que acabavam albergando teses ou interpretações que iriam contra a Constituição, violariam princípios, preceitos constitucionais. Pois bem, nesse contexto também, é importante destacar algumas alterações legislativas importantes que aconteceram. E aqui eu destaco duas. O parágrafo único do artigo 741, do artigo 741 do Código de Processo Civil, e o parágrafo 5º do artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho. Esses dois artigos, com uma redação praticamente idêntica, eles permitem, na verdade, que se discuta em sede de embargos à execução a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do título judicial que embasa a execução. Ou seja, você permitiria, mesmo depois de constituída a coisa julgada, quando você já está em fase de execução do processo, questionar a constitucionalidade, discutir a constitucionalidade do título executivo judicial. Bem, outro dado importante, fato histórico importante, que nos ajuda a entender um pouco o contexto que me fez optar por esse tema e me debruçar sobre esse tema, foi o surgimento de algumas decisões judiciais, alguns questionamentos que acabaram surgindo no Poder Judiciário, que também, de certa forma, discutiam essa ideia de flexibilização ou relativização da coisa julgada, né? Todos nós conhecemos as discussões que há nos casos de investigação de paternidade, em que há uma coisa julgada formada e dizendo que alguém é o pai da criança e, posteriormente, um exame de DNA prova que o pai da criança é outra pessoa. Os casos de desapropriação e, sobretudo, as demandas envolvendo questões de direito tributário, né? Muitos tributaristas defendem a relativização da coisa julgada, essa tese, alegando que, mas como é que você vai justificar uma empresa que conseguiu, na justiça, não ser taxada, não pagar um tributo, conseguiu, por exemplo, o reconhecimento daquele tributo não era devido, e outra empresa não conseguiu. Ambas as decisões formaram coisa julgada. Olha o tratamento anti-isonômico que você vai estar proporcionando aí no mercado. Então, era também uma questão que afligia os tributaristas, aliás, aflige até hoje. Então, esse contexto me fez entender que era um tema interessante para ser pesquisado e para ser aprofundado. Como eu tentei, então, aprofundar-me no estudo desse tema? Investigando um pouco mais as origens desse debate e os argumentos utilizados no debate sobre a relativização da coisa julgada, eu concluí que boa parte, ou grande parte desse entendimento surgiu em virtude
da crise do positivismo jurídico. Eu vou tentar explicar melhor. O positivismo jurídico tem como uma marca característica a tentativa de afirmar o direito como conhecimento científico, como ciência, né? Posso dar o exemplo, a ideia de sistema, né, do direito como sistema, que se alardeou muito durante o positivismo jurídico. O direito precisava fornecer para os seus problemas a mesma certeza, a mesma segurança que as ciências naturais forneciam aos seus problemas, né? Então, a ideia do direito como sistema caiu como uma luva para essa tentativa de afirmar o direito como ciência, né? Porque o direito passou a ser visto como um todo, concatenado e organizado, e dentro desse contexto também do positivismo jurídico, ganha muita importância o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica ela é alçada a um valor, a categoria de um valor supremo, absoluto. Por quê? Porque o direito precisava fornecer soluções para os seus problemas, soluções seguras, certas para os seus problemas. Então, a melhor forma de fazer isso seria criar mecanismos que permitissem que as discussões travadas no âmbito do direito, uma hora tivessem um fim, fossem estabilizadas. E foi nesse contexto, portanto, que a coisa julgada acabou merecendo um destaque muito grande, a ponto de alguns mencionarem que houve no positivismo jurídico uma santificação ou uma dogmatização da coisa julgada, né? Há um livro da professora Teresa Arruda Alvivambier com o professor José Miguel Garcia Medina, chamado Dogma da Coisa Julgada, em que eles afirmam isso. Então, basicamente eu percebi que a questão estava sendo discutida, era um conflito entre segurança e justiça. Hoje, com a crise do positivismo jurídico, o pós-positivismo, a ideia dos princípios, a força normativa dos princípios, essa questão acabou provocando esse debate. Ora, mas existem princípios maiores. Na segurança jurídica não pode ser um princípio absoluto. Às vezes, quando ela se choca com outros princípios, a gente pode ponderar e relativizá-la. Foi nesse contexto que surgiu a relativização da coisa julgada. Posteriormente, eu comecei a perceber, ao longo dos meus estudos, que houve uma reação doutrinária. Juristas importantes como Barbosa Moreira, Nelson Nery Júnior, Luiz Guilherme Marinoni, atacaram, alguns com muita veemência, a tese da relativização da coisa julgada. O professor Nelson Nery Júnior, por exemplo, ataca de forma muito veemente essa tese. O professor Barbosa Moreira publicou um artigo em que ele atacou também de forma veemente a tese da relativização da coisa julgada. Então, a partir daí, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a relativização da coisa julgada, por mais que seja uma tese defendida por processualistas de renome, ela é um perigo, ela é perigosa porque ela ofende justamente o princípio da segurança jurídica. E é muito temerário que demandas judiciais não tenham um mecanismo de estabilização, como foi bem mencionado na frase que abriu o programa, né? As questões que são levadas à discussão no Poder Judiciário, uma hora tem que acabar. E a coisa julgada é um instituto processual que garante isso, que confere estabilidade e, portanto, realiza o princípio da segurança jurídica no âmbito do direito processual. Além do mais, a gente não pode esquecer que a coisa julgada, ela já é, de certa forma, relativa, porque você tem o mecanismo da ação rescisória para combatê-la, com um prazo até, um dos maiores prazos do processo civil. Eu não sei se há no processo civil prazo maior, que é o prazo de 2 anos. Você tem 2 anos para questionar a coisa julgada. A partir disso, eu acho muito perigoso que a gente advogue teses de relativização ou de flexibilização, porque nós estaremos colocando aí o princípio da segurança jurídica numa situação muito perigosa. Bem, agradeço ao professor André Luiz, que hoje nos trouxe aqui o seu trabalho para ser debatido com a gente. Daqui um pouquinho entraremos já na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo.